Olá, eu sou a Beatriz Alpuim e este é o primeiro de vários vídeos que eu vou trazer aqui para o canal da Cruzada. A ideia é falar sobre livros do meu interesse, que também representem a filosofia da Cruzada. E o livro que eu trago hoje é A Mente Esquerdista. Este livro foi escrito por um autor que estudou Medicina e Psiquiatria. Ele era psiquiatra no Exército, que ele serviu nos Estados Unidos. Por mais de 40 anos que diagnosticou e tratou confusões mentais. Ele é muitas vezes também chamado a tribunais, é chamado a trabalhar com a polícia, com advogados privados, ou seja, ele é um perito na psiquiatria. Este livro vai focar-se nos problemas da esquerda. Portanto, vai-nos mostrar aqui como é que qualquer Estado, qualquer governo consegue manipular as pessoas, os cidadãos, se esses indivíduos não tiverem qualquer tipo de respeito pelo outro, qualquer tipo de moralidade. E, portanto, vamos lá, é isso. Para começarmos a introduzir aqui o tema, eu acho que é necessário nós percebermos algo que o autor começa logo por explicar nas primeiras páginas, que é: os humanos são seres bipolares. Portanto, eles têm dois polos, digamos assim, o polo social, da necessidade de se relacionar com os outros, seja economicamente, emocionalmente, politicamente, e o polo individual, o polo subjetivo, o polo que trata, digamos assim, da nossa parte mais individualista, de perseguir os nossos interesses. E, portanto, não podemos ignorar que o ser humano tem esses dois polos. A própria natureza do ser humano requer tanto ações individuais como coletivas. Posto isto, uma governação, um Estado, não pode esquecer que o ser humano tem esses dois polos. Só que o que acontece, e o que a esquerda faz, é ignorar o polo subjetivo, o nosso polo de ser humano como indivíduo. Quer olhar muito mais à coletividade, ignorando esta parte. Mas nós não nos podemos esquecer que o único momento em que o ser humano é realmente dependente, e portanto, o único momento em que este polo está adormecido, digamos assim, porque precisamos muito mais do outro, é na fase da infância. É quando nós precisamos dos nossos pais para andar, para comer, para tudo e mais alguma coisa. Mas nós partimos do pressuposto, pelo menos numa evolução saudável, que o ser humano tende então a evoluir no sentido de se tornar independente. É assim que funciona o nosso crescimento, é assim que nós nos desenvolvemos. Nós começamos a caminhar, nós começamos a conseguir comer sozinhos, até que já saímos sem os pais. Depois acabamos a escola e encontramos trabalho, começamos a receber o nosso dinheiro, até que já não precisamos dos nossos pais economicamente. E isto é um desenvolvimento e um crescimento saudável para que nos tornemos adultos funcionais. Então, partindo deste ponto, não seria ignorar completamente a biologia humana uma governação que não quer saber da nossa parte individual? Ou pelo menos uma governação que se centra em apelar sempre à comunidade, sempre à parte social, digamos assim, do ser humano e ignorar esta parte individual? É que é isso que a esquerda faz. A esquerda quer que o ser humano não tenha essa independência natural do seu desenvolvimento, essa independência que advém do seu crescimento e do seu desenvolvimento natural e saudável. A esquerda quer que o ser humano esteja dependente, sim, do governo e já não numa fase inicial da sua vida, portanto, quer adultos infantilizados porque precisam do governo. E um grande exemplo para explicar isto são os subsídios. Há pessoas que vivem à custa de subsídios, nós sabemos disso. E também temos de saber separar o que é que são subsídios bem dados, digamos assim, e subsídios que são dados a pessoas que apenas não querem trabalhar, ou elas até trabalham por fora e recebem por fora enquanto ganham o subsídio de desemprego. Eu já conheci pessoas que o fizeram, sei de pessoas que o fizeram e com certeza vocês também há de saber vários exemplos destes em que os subsídios não são bem dados, digamos assim. Só que para que certas pessoas sejam subsidiadas, têm de haver outras que trabalhem. E eu sei que isto às vezes não é assim tão direta a relação, portanto pode haver pessoas que em parte da sua vida trabalharam e outra parte são subsídio-dependentes, mas para percebermos aqui o problema da esquerda e para metermos isto de uma forma clara, eu vou falar nestes termos, que é para uma pessoa receber um subsídio, outra terá de trabalhar. Portanto, os contribuintes trabalham, descontam e parte do seu salário vai precisamente para os impostos, não é? Neste caso, estaria a falar dos impostos diretos. O problema é que a pessoa muitas vezes não tem para si, mas ainda assim tem de dar parte à comunidade. E nós temos taxas progressivas, ou seja, se eu receber menos de salário, à partida eu vou pagar menos de impostos. Mas ainda assim eu estou a tirar do meu, mesmo assim eu estou a tirar do meu, para dar à comunidade. E para explicar o problema eu vou dar outro exemplo. Quantas pessoas vocês não conhecem que têm 2 trabalhos para fazer face às suas despesas?
E quantas pessoas não conhecem que chegou a um certo ponto que perceberam que não valia a pena trabalharem em 2 sítios, terem 2 empregos, porque afinal de contas o rendimento líquido que tinham era exatamente o mesmo ou pouca diferença havia. Há então aqui uma injustiça muito grande em nome da igualdade, que é esta injustiça de quem ganha mais ou quem trabalha mais para ter mais, também lhe é tirado mais. Vejam só, isto tudo em nome da igualdade. Mas que igualdade é esta que eu acordo todos os dias para trabalhar, saio de um trabalho e ainda me meto noutro para conseguir receber mais, ou estudei muitos anos para conseguir ter um emprego com um bom salário, mas depois parte desse salário vai para a comunidade e não vai para quem se esforçou todos os dias para ter essa recompensação. Portanto, esta ótica de trabalho e recompensa não existe para o Estado, ou o Estado não quer que exista, e é extremamente injusto. Eu não vejo liberdade nisto, porque é quase como se o Estado estivesse a dizer que não vale a pena nos esforçarmos muito, nem termos grandes ideias de negócio, nem grandes trabalhos, quanto mais recebermos, mais alta será a taxa do imposto que nos vão cortar do salário e parte vai então para a comunidade. E a progressividade das taxas está na nossa Constituição, portanto isto é algo que acontece e que se incentiva a que aconteça. E isto é um problema porque em cada um de nós está a necessidade de procurar fazer e procurar satisfazer então as necessidades, as suas necessidades e da família. O problema é que a esquerda quer que os indivíduos se foquem no coletivo, mas nenhum indivíduo vai conseguir perceber o porquê de o ter de estar a fazer se em primeiro não estiverem as minhas necessidades. Mas um indivíduo que trabalha para si e sabe que por a sua vida ser sua por direito e daí ele seguir as suas necessidades e procurar satisfazê-las, como ele as satisfaz, como ele tem essa parte garantida, como o governo não limita a satisfação das suas necessidades, ele vai entender e vai voluntariamente e naturalmente querer colaborar com os seus semelhantes para então dispor parte do seu trabalho para o outro. E assim, sim, haveria então essa igualdade que a esquerda mete num pedestal. Porque cada indivíduo ia poder prosseguir os seus interesses, porque nenhum indivíduo vai perceber o porquê de ter de colaborar com o outro se nem ele próprio está em boas situações, por exemplo, económicas. Como é que ele vai perceber que o tem de fazer? Nós já temos biologicamente essa capacidade de nos meter no lugar do outro, de olhar para o outro não com indiferença, mas ajudá-lo, olhar para o próximo, ajudar quem tem menos. A própria biologia humana traz-nos esta capacidade de não ser indiferentes àqueles que não estão numa posição tão confortável. Nós temos esta noção e a percepção do outro. E a mutualidade é esta noção de pensar nos possíveis efeitos e possíveis consequências que as minhas ações podem ter na vida do outro. Mas tu, para olhares de facto para o outro, teres liberdade e defenderes a liberdade, tu não podes querer, por exemplo, seguindo aqui com o exemplo da subsidiodependência, tu não podes querer ser um peso na vida de alguém. E que esta mutualidade deve centrar-se então numa colaboração com o outro voluntária, mesmo que fosse imposto por lei, seria muito mais voluntário, digamos assim, se primeiro as nossas necessidades como indivíduo estiverem realizadas, porque convenhamos com muito mais facilidade e de forma muito mais voluntária, eu vou ajudar o outro se eu primeiro tiver. Então esta busca por objetivos comuns deve ser feita por uma cooperação voluntária. Mas este problema é um problema que passa de ano para ano, se não dissermos que não ao socialismo, porque é isto que prega o socialismo e é este o principal defeito da esquerda, que é o olhar para a comunidade e ignorar a natureza biológica do ser humano, que também tem o outro polo da individualidade e daquilo que é o subjetivo. Alguém com consciência não pode reivindicar leis, não pode procurar leis, não pode estar a votar em partidos que vão lutar para que o trabalho dos outros seja para benefício próprio. Ou seja, alguém com consciência não pode querer, não pode achar normal, não pode achar-se no direito de ver em seu benefício próprio os bens materiais do outro, os esforços do outro, a propriedade do outro, o trabalho do outro, o salário do outro. Nós, desde crianças, que nos estamos a desfazer da dependência dos nossos pais, para chegar a adultos e termos a dependência do Estado. É isto a liberdade? Eu estava a dizer, isto é um problema que passa de ano para ano e há até uma discussão no Orçamento de Estado, como é que vamos diminuir os impostos, aumentar os salários. E tenho até um exemplo a dar-vos que me revoltou imenso, que foi agora nas discussões em 2025, mas que eram as discussões e votações para o Orçamento de Estado de 2026, em que o deputado Alexandre Poço
foi dizer em plena Assembleia que nós estávamos muito bem, que Portugal estava muito bem, porque os salários estavam a subir e os impostos estavam a descer. Ora, eu não sei em que realidade vive o senhor deputado, mas compreendo que no seu condomínio privado em que você vive, lá no meio das suas regalias, viva tão privado, tão privado, tão privado da realidade, que não consiga perceber a realidade da maioria dos portugueses. Mas ao senhor deputado eu tenho de lhe relembrar que você foi eleito pelos portugueses para representar a realidade dos portugueses e não a sua realidade. O que é que me importa que de facto o salário tenha subido, tenho mais 50 euros no bolso, chego ao supermercado e os produtos estão todos inflacionados. Do que é que me vale eu ter mais 50 euros no bolso, mas depois esses 50 euros ou mais irem para impostos? Porque o senhor diz-me que diminuíram os impostos, mas diminuíram os impostos diretos. Se depois me vão aumentar os impostos indiretos, vai dar a mesma coisa. Isto é iludir os portugueses. Começa a ficar complicado porque as pessoas começam a ficar fartas desta filosofia do coletivismo, que afinal é apenas uma máscara, é uma enganação para manter os portugueses iludidos, mas para isso está na hora de dizer que não ao socialismo. Lembrem-se, nenhum indivíduo em sã consciência vai achar normal e vai se sentir no direito de ser subsidiado por uma pessoa que não conhece, que trabalha, mas que nem tem nenhuma relação nem obrigacional, nem nenhuma relação de parentesco e, portanto, não cabe na cabeça, ou não deveria caber na cabeça das pessoas que a propriedade do outro é da coletividade e o trabalho do outro é da coletividade. Esta igualdade que a esquerda quer meter num pedestal é algo totalmente ilusório, é uma ilusão completa, porque não é para nos manter todos numa igualdade de riqueza. Parece que nos querem sempre abaixo para estarmos dependentes do Estado. Tanto que, como eu já dei o exemplo, a taxa de quem recebe mais vai ser maior. Tem de haver uma equidade, sim, dar a quem necessita, algo que o ser humano entende, porque nós somos seres racionais, mas também temos o nosso polo individual e queremos satisfazer as nossas próprias necessidades. Bem, e com isto eu concluo a dizer que o maior defeito da esquerda, ou um dos maiores defeitos da esquerda, é então esta filosofia do coletivismo que ignora completamente a soberania da individualidade do ser humano. Esta soberania individual deveria ser algo protegida pelo Estado, não deveria ser algo que o Estado quer ameaçar, mas não é isso que acontece, não é isso que a esquerda defende e, portanto, já estava na hora de dizermos que não ao socialismo. Se nós continuarmos nesta filosofia política ocidental, é como se nos estivéssemos a atar as mãos a nós próprios, é como se estivéssemos a dizer que não queremos ser independentes, que queremos estar dependentes do Estado. Espero que tenham gostado, espero também ter conseguido trazer de forma clara tudo aquilo que eu pensei enquanto li o livro. Isto foi muito mais a minha opinião do que propriamente só aquilo que o livro diz, portanto, o meu objetivo também não era ler aqui o livro inteiro ou dizer tudo aquilo que o livro diz, precisamente para vos incentivar a irem ler o livro. Quem quiser, eu tenho o PDF e é isto.